E salve o tricolor paulista. Agora salve mais do que nunca, né? Salvem o tricolor paulista, pelo amor de Deus. Rick aqui para falar um pouco sobre o que foi esse, de certa forma, um vexame aí, uma atuação patética do São Paulo nesse Vasco e São Paulo. O São Paulo tomou um 4-1, tomou uma goleada e um chocolate do Vasco em São Januário. Tinha 5 mil torcedores, menos de 5 mil torcedores presentes. O São Paulo conseguiu jogar com menos garra do que eles, tendo até uma torcida igual praticamente. Só que como a torcida do São Paulo estava concentrada, a torcida do São Paulo era até mais vibrante lá em São Januário. E como eu estou começando a produzir conteúdo, começando de fato o canal no YouTube aqui, ainda para mim é muito difícil fazer esse tipo de vídeo, dar a cara e falar um pouco da minha opinião, quando o São Paulo dá esse tapão na nossa cara, né? Quando o São Paulo joga muito mal, quando o São Paulo vem, assim, o São Paulo joga sem vontade, joga numa má organização gigantesca, toma uma goleada. Por isso que eu tô vindo fazer esse vídeo aqui só na segunda-feira, que é quando a adrenalina realmente baixa um pouco, aquela tristeza, aquele incômodo, fica um pouco mais de lado e você consegue falar com a mente um pouquinho mais lúcida. Óbvio que o sentimento ainda aflora, e é por isso que eu ainda tô aprendendo a fazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, porque falar depois que o São Paulo toma um 4-1 vergonhoso, igual tomou pro Vasco, é muito difícil, muito difícil. E desde que eu comecei aqui a criar vídeo com uma certa frequência, acho que nem com o Carpini eu tive uma sensação de tão desgosto e até uma repulsa igual eu tive nesse jogo contra o Vasco, e eu vou falar aqui um pouco dos porquês. Como todo mundo viu, o São Paulo perdeu de 4-1 pro Vasco em São Januário, no sábado à noite, para estragar o sábado à noite de qualquer torcedor são paulino, né? Porque se toma de 2-1 já ia ser ruim. Agora tomar 4 gols, aí já entra num ponto de piada, né? E para estragar o sábado à noite de qualquer um, tava puto pra caceta, então não consegui gravar nada, nem vídeo pro TikTok. Falei, é melhor não falar nada agora, senão vou xingar meio mundo. Mas uma análise um pouquinho mais fria, assistindo os melhores momentos depois, assistindo um resumo do jogo com mais calma depois, dá pra ver alguns erros que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, São Paulo começa jogando o jogo bem. Surpreendentemente, de 15 a 20 minutos ali do São Paulo, esses 15, 20 minutos iniciais ali, foram foi um bom jogo do São Paulo. São Paulo dominou, o Vasco entrou totalmente vendido. De novo, tinha 4.900 torcedores, mais ou menos, em São Januário, sendo que parte ainda era da torcida do São Paulo. Então, o Vasco, a torcida fez campanha para os torcedores não irem. A torcida organizada não colocou faixa, não foi no estádio, justamente como protesto, como maneira de protesto. E o São Paulo se aproveitou disso no começo. Coisas que a gente já começa a discutir antes, né? Luciano e Arboleda nem viajaram. E aí a gente entra de novo no ponto que eu falei do outro desabafo quando a gente perdeu pro Cuiabá. Cara, se for poupar, poupa todo mundo e já entrega os 3 pontos de uma vez. Dá a chance para os adversários ali, para que a gente perca só 3 pontos. Poupa todo mundo de uma vez, dá a chance para quem tá no banco jogar, reza para conseguir um empate que seja, e depois volta o time titular inteiro. Porque aí o São Paulo fica nessa de, vamos jogar com o time sem 3 peças nesse jogo, sem 3 peças naquele jogo, mas sem 3 peças no próximo. Vamos ver como o São Paulo vai jogar contra o Criciúma agora, porque talvez vai poupar mais gente, porque sempre poupa. E aí fica poupando. A gente nunca joga com um time titular, um time constante. O time não pega entrosamento, sempre tem uma ou outra peça ferrando com o entrosamento da equipe, e entra peças que são tecnicamente piores. Aí isso acontece. O São Paulo já vinha sem o Alisson, que está sendo peça fundamental no meio-campo, por conta dele estar suspenso. E aí, sem o Alisson, sem Arboleda, aí toma a decisão também de começar com o Patrick. Aí o Luciano não viaja. Aí, enfim, tem uma série de decisões ali que, ao invés de uma decisão lógica ali, seria colocar o Rato pro Lucas vir mais pelo meio. Ainda coloca o André Silva, que beleza, até fez o gol dele. Mas assim, é uma série de decisões que eu não entendo e que isso não tem como não responsabilizar o Zubeldia. Não dá pra culpar o Zubeldia, os jogadores estão sem vontade. Então, mas vamos passo a passo. Eu acho que o pré-jogo não é culpa dos jogadores.
é culpa do técnico. Quem escala é o técnico, quem opta por poupar jogadores é o técnico. E pra mim o Zubeldia foi mal de novo. A gente joga sem 4 peças titulares por opção do técnico, né? Então o Zubeldia é mal pra mim. Quer poupar? Poupa todo mundo. E no jogo seguinte volta com todo mundo. Aí a gente poupa em 2 jogos seguidos 3 peças, perde pra Cuiabá e perde pra Vasco. Isso não pode acontecer. Isso é falha de planejamento, na minha opinião. Se a gente tivesse ganhado as 2 partidas, jogando muito bem, etc., beleza, mas não é esse o caso. E o São Paulo já tá sem atletas titulares. Bobadilha vinha sendo titular ao lado do Alisson, né? E o Rafael é titular incontestável, até por conta dessas atuações de Jandrei. A gente vê cada vez mais que o Rafael é titular incontestável. A gente já tá sem 2 que estão na Copa América. A gente já tá sem presidente, que vou falar isso depois. A gente já tá enfim, com o time meio desfalcado. E aí você ainda fica poupando jogo atrás de jogo. Pô, esse é o 4º jogo só, depois de 11 dias parado. Por que precisa ficar poupando tanto jogador? Isso, culpa do Zubeldia, beleza? Mas fora Zubeldia, fora essa culpa pré-jogo, tá? Vamos pro jogo. Começa o jogo, beleza, com as escolhas que o Zubeldia já fez, que pra mim são equivocadas. Começa o jogo. O São Paulo faz 15 minutos bons, onde o São Paulo faz um gol, numa bela assistência do Nestor, um excelente cabeceio do André Silva. O São Paulo rouba uma ou outra bola. Tem uma bola que o André Silva sai lá na esquerda, cruza rasteiro pro Caleri, o zagueiro chega tirando bem, a Caleri quase faz o gol ali. Tem uma outra bola, não lembro quem finalizou, mas que vem finalizando de direita, que a bola sobra ali na entrada da área, a bola passa perto. São Paulo teve algumas chances de até ampliar o placar nesses 15 minutos, nesses 15, 20 minutos, enquanto o Vasco estava perdido. Só que o que acontece com o São Paulo? E aí também tem um ponto de acomodação e até frouxidão dos jogadores, e também tem um ponto do Zubeldia ali não mudar isso. É o São Paulo, toda vez que faz um gol, tem mania de se recuar, de ir para trás. O São Paulo não se porta como time grande, de estar jogando bem, ir lá e fazer o segundo, terceiro, quarto e matar esses jogos. Tem alguns jogos que o São Paulo sofre risco no final do jogo, porque não mata o jogo. O São Paulo demora para matar os jogos. E aí o São Paulo, num momento onde ele estava muito melhor do que o Vasco, opta por se recuar. E aí é uma jogada que é patética, né? O São Paulo já se recua, aí o Vasco tem uma outra chance, beleza, o jogo fica mais equilibrado, mas o São Paulo novamente se recua, começa a dar muito passe para trás. Eu acho que a gente tem sim que cadenciar o jogo em alguns momentos, mas o São Paulo estava muito mais não cadenciando. Você cadencia o jogo tocando bola, indo pra frente, ganhando o campo de ataque, fica tocando bola no meio campo. Isso é cadenciar o jogo. Agora ficar tocando bola na zaga e recuando bola pro Jandrei dar bicão pra frente, isso não é cadenciar jogo. E aí o São Paulo, numa bola onde o Jandrei quebra, a bola sobra no Nestor. O Nestor, ao invés de ir pra frente, toca a bola pra trás. Aí o São Paulo vai tocando bola pra trás. A bola volta pro Jandrei meio pressionado. Ele chuta a bola pra fora. No lance seguinte, basicamente, saiu o gol do Vasco. O gol onde Nestor foi muito mal, porque o Nestor, a marcação ali... Pra mim a marcação já estava errada porque precisava da ajuda de um volante. Tinha que ter mais um volante ali. O Nestor, entre aspas, estava fazendo a ponta. Tem o lateral, que pra mim o Patrick tá mal posicionado, né? Ele tá marcando o cara da frente. Quem devia estar marcando esse cara da frente era o Nestor e o Patrick devia estar pra trás. Mas na troca ali de marcação, acabou que o Patrick ficou mais pra frente. Até aí, beleza. Mas o Nestor, ele quer ir no corpo do adversário ao invés de fechar espaço. Aí ele perde no corpo, toma a bola nas costas e aí faz a jogada que o Igor Vinícius, pelo amor de Deus também, como vai mal, né? Ele pega a bola de esquerda ali e dá uma bicuda no Alan Franco. Se ele tivesse dado uma cavadinha pra frente, não seria gol. Mas ele chega todo estabanado, dando uma bicuda de esquerda em cima do Alan Franco. O Alan Franco, nesse gol especificamente, pra mim, não tem culpa. Vai fazer o quê? Ele toma uma bicuda, não tem nem tempo de reação. Ele tá caído no chão e o Igor Vinícius chuta a bola nele. O Igor Vinícius tinha 25 opções do que fazer. Chutar a bola pro lado, dar uma cavadinha pra cima, tentar chutar a bola pra frente, mas ele chuta em cima do Alan Franco. E aí o Vasco empata o jogo já num gol meio patético, num gol que já não tá muito legal e que desmoraliza um pouco da equipe. Porque é um gol contra, é uma falha do Nestor, é uma falha da zaga, o Jandrei sai mal, na minha opinião, também, enfim. E aí a equipe já fica naquela, putz, tomamos um empate. De novo, né? São Paulo tomando empate mais uma vez, igual tomou no jogo contra o Corinthians. E aí, São Paulo, depois disso, esqueceu de jogar futebol.
Pra mim, ali, daí pra frente, só deu Vasco. O segundo tempo do São Paulo é patético. E a gente não pode esquecer que o segundo gol que a gente leva, que é ainda no primeiro tempo, e mal comparando, me lembra o gol que a gente levou no Corinthians também no primeiro tempo, é no finzinho do primeiro tempo, o São Paulo tá com a bola no ataque. É 47, sei lá, do primeiro tempo, o São Paulo tá com a bola no ataque, perde a bola no ataque, o Vasco em 2, 3 toques sai de uma pressão totalmente mal coordenada do São Paulo. São Paulo não coordena, ninguém mata a jogada ali, porque eu sempre falo, cara, contra-ataque, mata a jogada, leva esse amarelo e vambora. Agora não mata, a gente já aprendeu isso lá com o Fernandinho na Copa de 2014, agora na Copa de 2018, com o Fernandinho também, que ele não mata o lance no Lukaku e a gente leva o gol ali do De Bruyne. E, porra, a gente ainda não mata. O São Paulo, às vezes, falta alguém pra fazer esse trabalho sujo. Falta aquele xerifão, de fato, que sai inteiro sujo, que é um pouco do que o Alisson faz às vezes. Quando ele não tá em campo, falta um Pablo Maia pra ir lá e matar a jogada, sabe? Acho que o Pablo Maia tá fazendo, sim, muita falta pro São Paulo também. E o Alisson também, ele assume um pouco desse papel, e ontem, como ele não tava... Ontem não, né? Sábado, olha, já tô até desnorteado. Sábado, como ele não tava em campo, ninguém mata essa jogada e o Vasco sai de novo. O São Paulo tava no campo de ataque, faltando 1 minuto pra acabar o primeiro tempo, e o São Paulo consegue tomar um gol. E aí o Patrick também, coitado, né? Não consegue prever que um destro vai cortar pra direita e chutar no gol. É brincadeira um negócio desse também. Enfim, e aí o Vasco faz esse golaço do Vasco, mas por muita incompetência do São Paulo, que deixa o Vasco sair jogando, faz uma pressão estabanada, o São Paulo já tava com a bola e aí perde no campo de ataque, enfim. Pra mim, muito má organização, e isso também entra na falta de vontade dos jogadores e no rebeldia. E o segundo tempo, foi um segundo tempo onde o São Paulo, obviamente, ia tentar alguma coisa. Ninguém entende porque o Caleri foi pro banco. O Caleri tava bravo de estar no banco. O Caleri jogou muito mal também o primeiro tempo. Não vamos esconder a má atuação de jogador nenhum aqui. E tem jogadores, novamente, vão oscilar. O próprio Lucas oscilou, não foi tão bem. E é normal os jogadores, de maneira geral, não jogarem bem sempre. Porém, assim, a gente sabe que isso vai ter impacto. E o impacto de tirar o Caleri, que sabe Deus por que tirou, mesmo ele não estando bem, eu acho que ele é muito melhor do que Juan ou qualquer outra peça que a gente vai colocar no lugar dele. Aí eu acho que o jogo já foi pro escambau, né? Aí o jogo já foi pra sei lá. Aí começa a voltar o Wellington, que era titular, e começou com o Patrick. Aí, de novo, essas substituições eu não entendo. Eu não sei se foi pra poupar o Caleri, mas aí, de novo, vai poupar um jogador. Pra mim, nem coloca ele em campo, você quer poupar ele. São más escolhas. Pra mim, muito más escolhas. E, de novo, de um time que ficou 11 dias parado treinando. E aí, esse time que fica 11 dias parado treinando, volta e não consegue ganhar 4 jogos. A gente tá 4 jogos sem vencer agora, né? De novo, muito legal, vinha de 13 sem perder. Com algumas atuações enganosas. Algumas atuações, sim, muito enganosas. Mas o primeiro jogo que o São Paulo faz nessa volta contra o Inter é um jogo pavoroso. São Paulo e Inter jogam muito mal, né? O São Paulo até joga um pouquinho melhor que o Inter, mas aquele jogo era 0-0, assim, indiscutivelmente. Contra o Corinthians, o São Paulo se acovarda, faz os gols e se acovarda. Se não se acovardasse, provavelmente teria ganhado do Corinthians. Contra o Cuiabá joga muito mal. Contra o Vasco joga muito mal e toma uma sacolada. Aí não vou nem falar do Jandrei, pelo amor de Deus, o terceiro gol do Vasco também. O cara sem ângulo nenhum, o Jandrei cai e a bola passa. Se ele ficasse em pé, acho que ele tomava a bolada na cara. Então não vou nem ficar falando disso também. A gente sabe das limitações do Jandrei. Enfim. Bola nas costas do Igor Vinícius é mato, né? Toda hora é bola nas costas do Igor Vinícius. Ele nunca tá lá pra acompanhar o lateral. Tem sempre alguém cobrando ali ele. E esses gaps que ficavam em campo eram muito preenchidos por Alisson e Pablo Maia. Sem os dois foi uma desgraça. Nosso meio campo, a nossa lateral, foi bola nas costas toda hora. Aí o Vasco ainda faz um último gol que é de misericórdia. Teve um gol anulado, bem anulado, não nem foi lá desse gol porque já tava no Bumba Meu Boi também, cruzando bola na área e rezando pra fazer o gol. O gol ainda, esse gol anulado só sai porque o Léo Jardim vai muito mal na bola, porque o Juan canela a bola, né? Mesmo sem marcação, ele canela a bola. Então, assim, não dá... Opinar sobre o jogo e sobre os jogadores, eu acho que eu já fiz uma opinião bem completa aqui, que eu acho que o São Paulo joga sem vontade alguma quando joga o Campeonato Brasileiro.
O São Paulo quer jogar mata-mata e o fato, muitas vezes, o torcedor quer ser campeão da Libertadores, e acho que todo torcedor de qualquer time do Brasil que estiver na Libertadores quer ser campeão da Libertadores ou quer ser campeão da Copa do Brasil, mas a Libertadores fica ali pelo São Paulo estar na Libertadores, estar nas oitavas e ter a chance de chegar numas quartas aí. Acho que o São Paulo desliga a chave do brasileiro e a gente sabe que o brasileiro é um campeonato extremamente maldoso. A gente vê o Fluminense lá na lanterna, a gente vê o Corinthians na zona de baixamento, o Vasco estava na zona de baixamento, a gente deu essa forcinha pro Vasco, mas o campeonato brasileiro, ele machuca. Se você não soma pontos, você fica ali na mais ou menos, a gente vê o que aconteceu com o Santos. Chegou na última rodada com pouquíssima chance de ser rebaixado, mas aí 2 times ganham, você perde e toma, vai lá jogar a Série B. E tá sofrendo a Série B, porque a Série B não é mais fácil. Então, assim, o São Paulo, não tô falando que o São Paulo tá brigando pra não cair, mas o São Paulo podia estar brigando pelo título, e aí o São Paulo fica se jogando sem vontade alguma, parece que tá de olho na Libertadores, mas se continuar com esse futebolzinho, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer na Libertadores, né? Porque se joga esse futebolzinho fora de casa, toma 1-2-0, pra reverter dentro do Morumbi vai ser praticamente impossível. Então o São Paulo precisa voltar a jogar bola, ainda tem bastante tempo até a Libertadores, esse é o ponto positivo. Eu acho que abre um ponto de atenção sim com o Zubeldia, ele ficou 10 dias treinando o time, e o time não evoluiu em nada, na verdade piorou o time treinando na mão dele, então isso é um fato. O Zubeldia tá escalando mal, pra mim tá mal de estratégia, então o que o Zubeldia tinha de bom, que era o controle de elenco, comemorar com os jogadores, etc. Não sei o que tá acontecendo, mas parece não ter isso também. O próprio Sabino teve um desentendimento ali com a comissão técnica, não sei qual é o motivo exatamente. Acabou de renovar o Sabino, jogou um jogo até agora e faz isso, eu não entendo também o porquê. Mas, enfim, o clima não parece estar dos melhores. Só que só quem pode mudar isso são os jogadores e o próprio Zubeldia ali na beira do gramado. E eu espero muito que tenha uma conversa franca, que melhore, mas pra mim o São Paulo não pode. Calma lá, aí joga mais um jogo ruim, empata, aí beleza, ganha do Criciúma, empata com o Bahia que vem bem, aí perde mais uma, aí ganha uma aqui, perde ali. Se o São Paulo não tiver com atuações convincentes, o nosso ano ele é focado na Libertadores. E se a gente não tiver voltando a jogar bem futebol, a gente pode sim cogitar uma troca de técnico antes das oitavas para tentar salvar o ano. Porque a gente sabe que, primeiro, a troca de técnico, psicologicamente, ela já faz bem. Os jogadores voltam a jogar bola porque senão o técnico mete no banco. E não sei o que está acontecendo com o Zubeldia, não sei se essa é a melhor saída, mas é um fato que nós, torcedores, não podemos e não precisamos sofrer com isso. São Paulo não pode ser omisso a ponto de ficar segurando o técnico, e os resultados ruins ficarem vindo, resultado ruim de novo, e aí chega numa Libertadores e a gente é eliminado, chega numa Copa do Brasil e a gente é eliminado, e o ano acabou. Então, o São Paulo tem que tomar muito cuidado com esses próximos jogos, tem que voltar a jogar bem, o São Paulo tem que voltar a mostrar futebol. O que o Zubeldia vai fazer pra isso é problema dele, ele ganha o salário dele pra fazer o São Paulo jogar bola. Ele perdeu o vestiário. Se vira, chama o Muricy, chama seja lá quem for, se vira. A gente precisa recuperar o vestiário, precisa recuperar a gana de ganhar um jogo, recuperar o bom futebol que vinha jogando ali no começo da era Zubeldia. Então, se vira, irmão. O torcedor, o que ele pode fazer é ir pro estádio apoiar, e a diretoria tem obrigação de baixar o preço do ingresso. Agora não vai dar contra o Criciúma, porque os ingressos já estão à venda faz tempo, mas São Paulo, os ingressos contra o Bahia e dali pra frente tem que ser mais baixos, tem que baixar o preço pra voltar a encher o Morumbi, porque a torcida vai fazer a parte dele, só que o time dentro de campo precisa fazer a parte dele também, porque se o time não faz a parte dele dentro de campo, a torcida uma hora cansa, né? A gente é a torcida que conduz, a gente tá todo ano enchendo o estádio, ano passado a gente foi recompensado com o título inédito da Copa do Brasil, mas a gente quer mais. O São Paulo não pode se contentar com um título relevante a cada 10 anos. Esse não é o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tem que ganhar título todo ano, no máximo uma vez a cada 2 anos, e títulos relevantes, títulos de expressão. E para isso o time precisa corresponder, ter um bom técnico, ter uma boa diretoria, ter um bom elenco e um elenco que joga com vontade. E não só vontade em mata-mata. A gente precisa mostrar a mesma vontade que às vezes a gente mostra em mata-mata, a gente precisa mostrar no brasileiro também. Porque o brasileiro a gente tá usando como treino, mas o jogo de fato, um jogo de mata-mata, ele vai ser o reflexo dos treinos. Então se o São Paulo não jogar com vontade, com gana, desde já, vai chegar no mata-mata, vai entrar com essa mesma tiriça que tá,
e com essa mesma tiriça que tá, o São Paulo vai levar taca na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, São Paulo tem que se atentar muito. E outro ponto que a gente precisa falar, infelizmente, que é do nosso presidente. Acho que o Júlio Casares, obviamente, não é um grande mérito, né, das últimas gestões essa ser a melhor gestão, porém o cara tá nos Estados Unidos, né? O cara tá acompanhando a seleção brasileira. E eu acho que é muito diferente, por exemplo, do Rafael, que tá na seleção brasileira, que é um sonho do jogador jogar uma Copa América, jogar um campeonato pela seleção brasileira, por mais que ele seja o terceiro goleiro, é um sonho do jogador estar na seleção brasileira. Todo jogador batalha diariamente no seu clube para ganhar os títulos dentro do clube e, como consequência, chegar à seleção brasileira. Agora, o que o presidente do São Paulo tem que fazer na seleção brasileira, cara? Beleza, chamou ele falou que ia cuidar de tudo daqui, só que agora a gente tá na pior fase da era Zubeldia, 4 jogos sem ganhar, e ele tá lá com a seleção brasileira. Quem que vai cobrar? Vai ser o Belmonte que vai entrar lá para cobrar os jogadores? E aí que tá, essa cobrança é válida? O São Paulo tá com salário atrasado? Será que é isso que tá pegando? Não sei o que tá pegando, mas de novo, não sou eu ou você, torcedor, que tem que resolver. É o diretor, é o presidente do clube. E o presidente do clube nessa hora tá na Disney, tá acompanhando lá a seleção que joga hoje às 10 da noite. Então assim, Acho bacana, entre aspas, ter alguém do São Paulo na comissão, acompanhando a seleção, mas não é o presidente do clube que tem que estar lá, pô. Não é o presidente do clube. O presidente do clube tem que estar aqui para apagar incêndio, tem que estar aqui para cobrar jogador, tem que estar aqui para dar respaldo para dar respaldo pro técnico, para falar, para dar coletivo e responder o que tá acontecendo, o que vai ser feito, porque o torcedor não é palhaço. O torcedor, ele tá aqui torcendo, acompanhando jogo a jogo, e a gente tem um sábado à noite estragado por culpa desses jogadores. A gente vai dormir de madrugada porque não consegue dormir direito, porque fica pensando nessa porra desse jogo, enquanto que os caras estão lá. Um tá nos Estados Unidos, o outro deve estar dormindo na casa dele na tranquilidade, e o torcedor tá de otário aí, né? E os jogadores que são torcedores, que estão dentro de campo, como o Lucas, devem sofrer o mesmo que a gente também. Então o São Paulo precisa tomar vergonha na cara e começar a jogar sério. E não só jogar sério, mas ter um padrão tático, ter uma estratégia melhor de escalar e poupar jogadores, ter uma estratégia melhor dentro de campo, ter um padrão de jogo mais bem definido e ter mais coragem de jogar. São Paulo, quando abre 1-0, tá sendo frouxo, tá recuando o time e falta coragem de seguir jogando bola para golear, para fazer o que o Vasco fez em cima da gente. Parabéns ao Vasco. Com todo respeito ao Vasco, ainda assim, o São Paulo tem mais time e deveria ter ganhado do Vasco. Ainda mais sem torcida, ainda mais em campo neutro, que é o que foi contra o Vasco. E isso a própria torcida do Vasco vai concordar que foi um campo neutro, porque a torcida do Vasco, como protesto, não compareceu. E o São Paulo, em campo neutro, saindo ganhando de 1-0, consegue tomar um 4-1 de um time que tá sem técnico, que tá sem torcida, e a torcida não compareceu no estádio. Então, é uma das atuações mais vergonhosas aí do São Paulo. E olha que a gente tomou de 5 do Palmeiras. E quando tomou de 5 do Palmeiras, eu acho que foi menos pior do que agora. Porque o São Paulo já tinha ganhado a Copa do Brasil, tava tranquilo. Enfim, ainda acho uma vergonha, obviamente, ter perdido de 5 do Palmeiras. Mas perder de 4 do Vasco agora, na situação que o Vasco tá, e na situação que o São Paulo tá brigando aí, tá, enfim, voltando a ficar na parte de cima da tabela e queria se manter lá, é uma vergonha o São Paulo jogar do jeito que jogou, sem padrão, poupando o jogador que pra mim não faz sentido, quer poupa o time inteiro. Joga um jogo inteiro com as reservas. E aí no jogo seguinte vai inteiro com a força máxima. Pelo amor de Deus, meu dia. Vamos melhorar a estratégia, que a estratégia não tá funcionando. E é isso, cara. É muito difícil o torcedor que é passional, que ama o clube, que, enfim, comentar depois de uma derrota dessa. Eu vou tentar trazer mais das minhas emoções logo após o jogo. Eu acho que quem tá assistindo esse vídeo, comenta aí se tá com esse mesmo sentimento que eu. Hoje na segunda é mais fácil de falar, mas estraga o sábado à noite, ainda mais sendo sábado 9h30 da noite, o jogo termina 11h30 da noite, você puto, sem enfim, com aquela vontade de esganar alguém. Você não consegue dormir direito depois, você não consegue se divertir, você não consegue fazer nada. Estraga o final de semana do trabalhador brasileiro que torce pro São Paulo. Então, o São Paulo tem que ter mais coragem para que isso não volte a acontecer. E é isso, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gosta desse tipo de vídeo, desses desabafos, dessas análises. Acho que não tem um só culpado, acho que o culpado vai desde o treinador e a comissão técnica, sim,
Se o São Paulo tá com problema físico, vai do preparador físico também, da comissão técnica como um todo. A estratégia sobre poupar claramente não tá funcionando porque a gente não tá somando pontos. São 2 pontos somados dos últimos 12 disputados, dos últimos 4 jogos aí que a gente teve. Então a estratégia não tá funcionando, a escalação não tá funcionando, substituição não tá funcionando, os jogadores, assim, não estão correspondendo dentro de campo, então a culpa é dos jogadores também. A culpa é da diretoria, porque o Casares decide ir para os Estados Unidos ao invés de ficar ao lado do seu clube. Então para mim a culpa tá em todo mundo. Não tem um culpado só, todo mundo. O único culpado é o torcedor que mais uma vez compareceu e deu show lá em São Januário e com certeza vai dar show de novo contra o Criciúma, apesar de eu achar que vai ser o pior público do ano. É isso, se gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aí no canal, dar aquela força. O momento não tá fácil e tô aprendendo a fazer esses vídeos ainda e dá essa raiva que dá vontade de esganar alguém quando o São Paulo toma uma goleada dessa, uma goleada vergonhosa, que o São Paulo precisa tomar vergonha na cara. Mas a gente tá começando o nosso conteúdo e estamos começando com tudo. Vamos, São Paulo!